Vai convidando aí seus amigos, sabe? Aperta esse aviãozinho que tá aí. Convida eles para entrar. O tema hoje é tão importante, nós vamos falar sobre perdão. E é bom para todas as áreas da nossa vida, né? Não só para o casamento, para o relacionamento a dois, né? Mas para família, amigos, em todas as relações que a gente tem ao longo da nossa vida, né? Lá vai o Humberto com os trem dele. Já trouxe duas coisas aqui para fazer propaganda. O que é isso, amor? Boa noite. Karl Marx. A tia Raizeira pediu para me fazer propaganda para ela. Você que anda estressada com seu marido, Karl Marx é a solução. E você que para que serve isso mesmo? Isso é para aumentar a libido. Ixi, tá vendo? Você que anda frio, muito frio nesse mês de junho, julho. Olha, ó, maca peruana. Tia Raizeira. Luciana, Humberto, eu acho que ele tem... Como que chama aquele negócio? É hiperatividade, só pode. Eu vou levar ele num psiquiatra. Deve ter algum problema, que não tem condição, não. Um negócio sério desse, ele vem vender produtos, chamar a tia Raizeira. Eu gosto dela, a tia Raizeira é gente boa. Aham. Nunca vi desse jeito. Oi, Bárbara. Marqueteiro de primeira, é verdade. Humberto é um marqueteiro, ele gosta de fazer graça. Só pode. Acho que daqui nos próximos 40 dias ele deve vender todos os produtos da tia Raizeira dele. Tia Raizeira é show. Ai, Deus. A Juliana tá rindo, sei lá, amor. Um dia, gente, ele vai ficar maduro. Parar com essas feiuras dele. Ah, então é isso que você anda tomando? Eu acho melhor a gente começar. Vamos lá. Eu não posso deixar você ter liberdade aqui, não, porque não tem condições de um trem desse. Ele extrapola todos os limites. Vamos lá. O dia que a gente for falar de assuntos assim mais picantes aqui, eu vou ter que te tirar da live, vou ter que ficar sozinha. Eu vou tocar os gatos ali. Tocar os gatos. Ai, gente. Aí não vai ter graça. Ai, Luciana, obrigada, viu? A parte boa dessa live aqui é só o Humberto, né? Que fica fazendo graça, né? Eu só fico com as partes sérias. Eu fico com as partes sérias e ele com as partes engraçadas. Tem horas, sabe, que eu até pego no pé aqui em casa, porque as partes ruins, ele deixa pra cima de mim resolver com a Ana Júlia. Ele fica fazendo graça, levando tudo a brincadeira, e as partes ruins eu que levo. Aí depois eu fico com a fama da mãe chata, e ele o pai legal e engraçado, né? Eu vou mudar as coisas aqui em casa, você vai ver. Eu vou ficar engraçado e você vai ser o chato. Não adianta. Já colou isso aí. Aqui, a Luciana diz que é equilíbrio. Oi, Larissa. Oi, Aldo. Oiê. Vamos lá, gente. O tema de hoje é muito forte, muito profundo e Humberto vai se controlar nesse momento e não vai fazer graça, vai levar isso muito a sério, né, amor? Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje no nosso 25º dia, né? Olha, falta só 15 dias para acabar o nosso desafio, né? Hoje nós vamos falar sobre perdão, né? O amor perdoa. E é muito profundo tudo isso. Te aconselho a ler o capítulo, a refletir sobre tudo que está escrito aqui, porque com certeza vai trazer ensinamento, vai trazer libertação, conhecimento. E na verdade, assim, o conhecimento que a gente adquire traz liberdade para nós, né? Conhecimento liberta. Então é muito importante estar lendo, estar refletindo sobre tudo que está escrito aqui nesse capítulo. E eu te aconselho a ir além. Se você está passando por algum problema assim e precisa liberar perdão, precisa perdoar alguém ou precisa pedir perdão, né? Que você possa aprofundar no assunto e ler sobre isso, porque realmente traz liberdade para nós quando a gente adquire conhecimento tão profundo assim acerca do perdão. E o autor começa esse capítulo dizendo o seguinte, que talvez esse possa ser o desafio mais difícil do livro. Também acho. Realmente, talvez, pode ser que de acordo com aquilo que você esteja vivendo, pode ser que esse realmente seja o capítulo mais difícil,
o momento de reflexão mais difícil, e no final do livro, no final do capítulo que traz o desafio, realmente pode ser o desafio mais complexo, mais difícil que você tem que fazer durante esse desafio de 40 dias, né? E esse é um desafio, de fato, que você precisa levar muito a sério. Essa questão do perdão não é algo onde a gente possa brincar com isso ou levar isso de maneira tranquila, mas é algo que a gente precisa realmente levar muito a sério. O perdão, ele não é apenas para ser considerado, pensado, mas é algo que a gente precisa colocar em prática. O perdão, ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer, porque senão nós vamos colocar o nosso casamento em risco. O casamento que não exerce o perdão, ele não vai ter sucesso. E o autor começa aqui trazendo para nós um exemplo que eu gosto muito de refletir sobre essa parábola. Essa parábola, Jesus vem explicar sobre o perdão. E ele traz para nós aqui duas situações dentro dessa parábola que Jesus conta em Mateus, no capítulo 18. Ele começa explicando para nós de um homem que devia, para o seu senhor uma quantia muito grande em dinheiro, e ele não tinha a menor condições de pagar. Então ele chega no seu senhor e pede que esse senhor perdoasse essa dívida. E de forma surpreendente, esse senhor perdoa a dívida dele e libera ele de fazer aquele pagamento. Mas de contrapartida, essa pessoa tinha alguém que devia para ela. E em vez dela praticar o mesmo perdão que ela recebeu, ela chega nessa outra pessoa que estava devendo e exige um pagamento imediato, ela não perdoa. E quando aquele senhor descobre que essa pessoa teve essa atitude, ele chama essa pessoa de volta e fala assim, cara, eu te perdoei, por que você não fez a mesma coisa? Então ele vem e fala para ele o seguinte, que a partir daquele momento ele estaria entregue aos torturadores, porque ele não exerceu o perdão. Apesar dele ter recebido o perdão, ele não exerceu o perdão. Essa parábola é muito forte. Quando você para ler esse capítulo 18 de Mateus e você reflete sobre isso, traz ensinamentos muito profundos. Porque, de fato, nós somos perdoados por Deus todos os dias. Porque todos os dias nós falhamos, nós fazemos coisas que não agradam o coração de Deus, mas mesmo assim nós somos perdoados por Deus constantemente. E muitas vezes, quando alguém nos magoa, quando alguém nos fere, a gente não consegue exercer esse perdão. E quando a gente deixa de cumprir aquilo que está naquela oração, sabe, perdoar o próximo, como a nós mesmos, como está escrito mesmo na oração? Perdoai os nossos devedores, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido, Às vezes a gente recebe esse perdão de Deus e não conseguimos perdoar as pessoas que nos ferem. Só que quando eu deixo de perdoar, isso que está nessa parábola acontece. Eu sou entregue a torturadores. E quando nós pensamos nessa falta de perdão, a gente tem duas palavras que ficam na nossa mente, que é a questão da tortura e da prisão. E eu achei tão interessante aqui quando o autor explica o que acontece com a gente quando a gente não perdoa. Ele fala o seguinte, que é como se nós estivéssemos dentro de uma prisão. E dentro dessa cela, dessa prisão, eu consigo visualizar numa célula ao lado as pessoas que me feriram. E talvez nessa cela esteja ali um amigo que me magoou e eu não consegui perdoar, os meus pais, meu pai, minha mãe, um irmão, um amigo, um parente, um vizinho, alguém que me magoou. Talvez ali naquela cela também esteja presente o meu marido ou a minha esposa, que me magoou profundamente. Só que aí eu olho para o lado e eu vejo ali Jesus balançando uma chave que vai me libertar e que eu posso abrir aquela cela e libertar todas aquelas pessoas que estão ali também. Só que quando eu começo a pensar na minha dor, pensar no meu sofrimento e pensar nas coisas que eu vivi, na dor que eu senti quando essa pessoa traiu a minha confiança, quando essa pessoa me magoou, eu falo assim, não, ele não merece sair dessa cela, ele não merece ser perdoado, então eu não quero essa chave. E aí eu dispenso esse perdão. Só que quando eu dispenso esse perdão, eu deixo de ser livre, porque eu deixo de sair de dentro dessa cela.
E aí eu vou continuar presa naquela cela e vou continuar vendo as pessoas que me feriram também presas naquela cela. Então, quando a gente fala assim que o perdão eu não estou dando um perdão para aquela pessoa como uma forma de libertar ela, mas na verdade, primeiro eu estou me libertando. E a gente precisa pensar no perdão dessa forma. Quando eu não perdoo, eu entro nessa prisão e lá eu fico. E na verdade, a pessoa que não perdoa, ela se priva de ter uma vida de excelência. A pessoa que não perdoa, ela se priva de viver plenamente. E eu tenho um exemplo muito interessante para trazer para vocês com relação a isso. Eu vou falar da minha avó. A minha avó, ela viveu isso de forma muito intensa, porque ela se casou muito nova. E o meu avô era muito custoso. Era um homem muito bonito, mas muito mulherengo. Minha avó aprontou tudo que vocês puderem imaginar com a minha avó. E minha avó, ela viveu muito privada de tudo. E ela não conseguiu perdoar o meu avô em nenhum momento da vida deles. E houve um tempo em que o meu avô tinha se arrependido. E meu avô buscou o perdão da minha avó. Mas minha avó não quis perdoar ele. Porque ela olhava para trás e ela presa na dor, presa no sofrimento, presa nos anos em que meu avô foi ruim para ela e privou ela de muitas coisas. Ela olhava para o meu avô e falava assim, ele não merece perdão, então eu não vou perdoar ele. E eles moraram dentro da mesma casa nos últimos 30 anos de vida do meu avô, sem dormir no mesmo quarto. Eles dormiram em quartos separados. Meu avô faleceu e minha avó não foi no velório do meu avô. Ela não foi no cemitério enterrar meu avô, porque a mágoa era muito grande, ela não conseguia perdoar ele. Só que o fato da minha avó não ter perdoado meu avô, não somente deixou meu avô preso, mas prendeu ela. A minha avó ainda está viva, mas muito doente, e ela é uma pessoa que nunca foi num shopping, nunca entrou num cinema. Há muito tempo atrás, minha avó perguntou para nós como que era uma tela de cinema, porque ela nunca foi. Ela nunca foi numa festa, ela nunca foi no casamento de nenhum dos netos, de nenhum dos bisnetos, ela não visita ninguém, ela só fica em casa, presa na amargura e na dor de não ter vivido o perdão. Então eu lembrei dessa história da minha avó e quis trazer essa história para vocês, para reflexão, para pensar sobre isso. Porque quando eu não perdoo, eu não estou apenas prejudicando aquela pessoa, mas eu estou prejudicando a mim mesma, porque o perdão ele vai trazer liberdade para mim. E quando eu deixo de perdoar, eu estou aumentando a raiva, aumentando a amargura e me tornando uma prisioneira pelo resto da minha vida. Porque eu vou me privar de viver a plenitude, de viver em abundância. Então, todas as vezes em que eu vou pensar em alguém que me feriu, que me machucou, eu preciso pensar em mim. Primeiro, olha, eu preciso perdoar essa pessoa para que a mágoa, para que a amargura e a raiva não venham tomar conta de mim. E eu preciso pensar sobre isso. O perdão não é porque a outra pessoa mereça perdão, mas é porque eu mereço ser livre, eu mereço viver em paz. E à medida que o tempo vai passando e eu vou vivendo, pensando naquelas situações que me incomodaram, pensando nas feridas que aquela pessoa causou na minha vida e eu não perdoo ela, eu vou deixando com que a amargura, com que a raiva, o ressentimento venha crescer dentro de mim. E pessoas ressentidas e amarguradas não conseguem ser felizes, não conseguem viver na plenitude. Ainda que se separe, mude de cidade, case com outra pessoa, ganhe muito dinheiro, ganhou na Mega Sena, não vai mudar. Não vai mudar. A infelicidade vai estar sempre presente. Essa pessoa só vai conseguir viver plena quando ela liberar essa outra pessoa, quando ela perdoar. Porque o perdão, eu volto a falar, é para mim mesmo, não é para o outro, é para mim. É eu que preciso exercer esse perdão para eu me tornar uma pessoa livre. E às vezes é um pouco complicado e difícil de entender, né? Porque a pessoa vem, ela me magoa, ela me fere,
e se eu não a perdoo, eu colho consequência daquilo que ela fez para mim. Parece injusto, né? Mas é porque você entra numa prisão emocional que, consciente ou inconscientemente, ela te trava em várias circunstâncias. Por quê? Vamos supor que é um caso de traição, né? Seu marido ou sua esposa te traiu e você não consegue liberar perdão para ele ou para ela nesse sentido. O que fica ruminando ali na sua cabeça, na sua memória ali? É que, por que ele fez isso? Será que eu não sou bonita o suficiente? Será que eu não faço amor da forma como eu deveria ou da forma como ele gostaria? O que falta? O que está faltando? E isso vai martelar na sua cabeça por toda a vida. Se você não entender que ele errou, ele precisa de perdão, e o problema não estava em você, o problema estava nele, né? Ou nela, vice-versa. E essas situações, estou dando esse exemplo de traição, mas isso abrange todas as situações do casamento, né? Agressividade no falar, agressividade no toque, agressão física, verbal, nas humilhações que muitas vezes acontecem dentro do casamento, e por aí vai. A pessoa entra naquela prisão e ela fica se questionando o que ela poderia fazer para que aquilo não viesse a acontecer, como se o problema estivesse realmente nela. Por isso que a pessoa entra nessa prisão emocional quando ela não consegue liberar perdão, porque ela não consegue entender que o problema não está nela, o problema está no agressor, né? Interessante que o autor fala aqui o seguinte, né? Que às vezes a pessoa ela não quer perdoar porque ela fica pensando assim: poxa vida, o que ele fez comigo foi muito grave, então eu não vou perdoar. O que a pessoa fez comigo foi extremamente ofensivo, é impossível perdoar isso. Ou então pensa assim: não, mas essa pessoa nem se arrependeu, ela continua nas mesmas práticas, continua errando da mesma forma, então para que eu vou perdoar se ela não se arrependeu? Nós não precisamos esperar que essa pessoa que nos ofendeu se arrependa, porque o perdão é para mim, o perdão é para eu me tornar livre, não é para ela. E ele fala aqui o seguinte, eu vou ler essa parte que é muito interessante, ele diz assim, ó: o perdão não absolve ninguém da culpa, ele não limpa a ficha dele com Deus. O perdão livra você de se preocupar em como irá puni-lo. Então vamos pegar aqui nós. Quando eu decido perdoar Humberto por alguma coisa, ou Humberto me perdoar por algo, não significa que eu esteja absolvida da minha culpa ou ele. Apenas que eu estou entregando para Deus e Deus vai tratar com ele naquilo que ele errou ou tratar comigo no meu erro. Não é que isso vai limpar a ficha dele. Quando eu perdoo ele, não é que Deus vai lá e vai, nossa, então o Humberto é bonzinho. A Sinara perdoou ele é bonzinho, vou apagar todos os erros dele aqui. Não significa isso. Significa apenas que eu não vou mais me preocupar em puni-lo, em vingar e gastar o meu tempo e as minhas energias em focar naquilo que, nossa, poxa vida, o que ele fez comigo foi terrível. Eu vou tirar as minhas forças e o meu foco desse sentimento. E ele fala aqui o seguinte: quando você perdoa uma outra pessoa, você não está apenas tornando ela livre, mas você está entregando essa pessoa para Deus, que é capaz de tratar com ela da maneira dele. Porque ninguém melhor do que Deus para trazer justiça diante de uma falta grave que muitas vezes acontece no casamento. Isso é tão importante você entender isso, porque o que acontece muito? Quando acontece um erro grave, vamos supor, eu errei com a Sinara. Tudo bem, ela me perdoa. Qual que é o sentimento posterior a isso? É o sentimento que veio na cabeça dela de um efeito compensatório que eu não vou ter. Tá, peraí, eu errei com ela, ela me perdoou. Na cabeça dela, ela pode fazer alguma coisa comigo semelhante porque eu sou obrigado a perdoar. Ou eu tenho que fazer algo para suprir aquele erro que eu fiz. E geralmente isso não acontece, esse efeito compensatório não aparece. E ela fica esperando com que eu tenha esse efeito compensatório.
e isso não vai acontecer e a gente entra em outro problema. Então, quando você entende essa relação aqui que ela acabou de expor, que quando você perdoa, você está entregando aquela pessoa para Deus e Deus vai resolver com ele naquele erro que ele fez, isso já não tem nada a ver mais com você, esse efeito compensatório deixa de existir, essa espera desse efeito, né? Como se você colocasse ali no caderninho de notas, estou anotando o que você fez aqui, então eu tenho direito, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Então isso é riscado desse caderninho aqui, isso não pode acontecer. Então quando o entendimento abrange dessa forma, aí realmente há um conserto. Por quê? Porque não há uma espera de uma retribuição para compensar aquele erro e nem uma conta a ser paga, ou seja, o seu parceiro não vai esperar o melhor momento para fazer algo para se vingar. Então esse é o entendimento que tem que ter. Não, e até o autor traz essa frase aqui, ó, que não tem mais relação com ganhar ou perder, tem a ver com liberdade. Por que tem a ver com liberdade? Porque eu deixo de me preocupar com essas questões que o Humberto colocou. Eu entrego para Deus e Deus é quem vai resolver essa situação. Não cabe mais a mim. Nem mesmo esperar esse efeito compensatório e nem mesmo programar um tipo de vingança. Mas eu vou entregar para Deus. Então, quando eu faço isso, eu me torno livre. Aí ele coloca assim, que é por essa razão que nós sempre ouvimos as pessoas falar o seguinte, né? Quando perdoa. Suspira profundamente e fala, nossa, parece que saiu um peso das minhas costas. E isso é verdade. Porque quando nós estamos carregando amargura, dor, ressentimento, o peso sobre nós é muito grande e nós não podemos carregar isso. Nós não podemos carregar esse peso. O nosso corpo não suporta esse peso. É um peso grande demais e é tão grande que gera doença no nosso físico. E é comprovado cientificamente a maior parte dos casos de câncer que existe é por falta do perdão, é por problemas emocionais, que é um peso muito grande. O corpo vai reagir quando esse peso está exacerbado. E muitas vezes a forma do corpo reagir é se manifestando através de um câncer, de uma doença emocional. E aí o autor fala o seguinte, mas como que você faz isso? Você libera a sua raiva e entrega essa responsabilidade do julgamento dessa pessoa que te magoou, que te feriu, para Deus. Então isso é libertador. E ele pergunta o seguinte aqui, como você sabe que você perdoou? Como que você sabe que você realmente perdoou essa pessoa? Ele fala aqui o seguinte, você descobre que perdoou quando no momento que você vê ou pensa na pessoa, ao invés de fazer o seu sangue ferver de raiva, né? Faz você sentir muito, faz você ter piedade dela e esperar sinceramente que essa pessoa mude. Esse é um sintoma de quando você perdoa essa pessoa. Você olha para essa pessoa com misericórdia, com compaixão, sabendo que ela está entregue nas mãos de Deus e que Deus vai tratar com ela, e sempre surge no seu coração aquela sensação, aquele ar de esperança, de que tomara que essa pessoa mude, tomara que essa pessoa acorde, tomara que ela não faça mais isso com ninguém. E então você sabe que você perdoou. E o autor fala aqui o seguinte, que casamentos bem-sucedidos, guarde bem essa frase, casamentos bem-sucedidos não são criados por pessoas que nunca magoam uns aos outros, mas por pessoas que decidem não guardar rancor. Eu acho isso aqui muito profundo e é uma grande verdade, porque nós, dentro de um relacionamento, estamos sujeitos a viver mágoas, a viver problemas, a viver traições, a viver momentos difíceis, momentos de pobreza, momentos de fartura, vários tipos de situações dentro de um relacionamento. Mas o que vai definir se esse casamento é bem sucedido não é o fato de ter sido um casamento perfeito, porque isso não existe, mas é não guardar rancor. Sabe, é você olhar para o seu passado e ver que, poxa vida, eu passei por tantas coisas, passei por tantos problemas, mas não há mágoa, não há rancor, não há dor. E quando você consegue se libertar desses sentimentos, você pode ter a certeza de que você vai viver um casamento de sucesso, que você vai viver tempos de paz, de alegria, de abundância,
porque aquela sensação da raiva, do rancor não existe mais. E assim, eu acho que não há nada mais complicado do que você viver a sua vida ao lado de uma pessoa rancorosa. É muito difícil, porque a pessoa rancorosa, ela consegue destruir o ambiente, ela consegue destruir sentimentos, pode estar tudo bem, todo mundo alegre, mas a pessoa rancorosa, ela consegue trazer muita dor para aquele lugar, muito mal-estar. Então, se você está vivendo uma situação assim, se livre desse mau humor, desse rancor, dessa amargura. Perdoe as pessoas que te feriram. Examine hoje a sua mente, o seu coração. Talvez não seja o seu marido ou a sua esposa que tenha te ferido, que tenha traído a sua confiança, tenha te magoado. Mas talvez você esteja carregando dores antigas, dores que vieram de quando você ainda era criança, do abandono dos pais, da falta deles, das surras que você ganhou quando era criança, ou do abandono financeiro, do abandono afetivo, da falta de atenção. E tantas coisas podem ter acontecido na sua infância ou adolescência. Talvez você tenha sofrido algum abuso emocional no local que você trabalha, algum tipo de dano moral que aquilo magoou você. E não importa quem seja o seu agressor, mas o que importa é que você possa, nesse momento, tirar esse tempo para refletir sobre isso. E entender e pensar e descobrir quem foi que te magoou tanto para você ter se tornado essa pessoa tão amargurada, tão rancorosa, e poder libertar você desse sentimento, sabe? Perdoando essa pessoa. Perdoe essa pessoa e se torne livre para você viver o melhor. E até tem uma frase que eu gosto que diz assim, que o perdão não absolve ninguém da culpa. O perdão livra você da amargura. E quando você se livra dessa amargura, você consegue viver uma vida muito mais leve, uma vida muito mais feliz. Então, não perdoe o outro porque ele merece perdão, mas perdoe essa pessoa porque você merece paz. Entenda isso e fale isso para você. Eu mereço paz, eu mereço viver em paz, eu mereço viver bem. Então, perdoe essa pessoa que te magoou, que te traiu, que te feriu, que trouxe tantos sentimentos ruins para dentro de você, para que você venha viver numa plenitude, viver momentos de alegria, venha viver em paz, porque a gente só tem uma vida, né? É só uma. Então, a gente tem que viver ela da melhor maneira possível, né? Quer concluir? Isso aí, pessoal. E se vocês são felizes assim como eu, que Deus deu um coração muito perdoador, que eu sou feliz hoje porque, né, Deus me ensinou a perdoar todos os dias. E a tia Raizeira que me vende o Karl Marx. Mas se você tá vendo essa live e se sentiu aprovado, que bom, que bom. Agora, se doeu em alguma dos pontos que a gente falou, procure entender se realmente você está agindo correto ou se aquilo que a gente falou hoje tem algum sentido para você. E se tocou, busque procurar entendimento nessa área para que você seja uma pessoa feliz e não uma pessoa amargurada. Porque o seu casamento, seu relacionamento, a criação dos seus filhos vai depender muito da solução desse problema interno que você talvez esteja passando hoje, tá? E a tia Raizeira pode te ajudar com calmas. Não dou conta, não. Gente, desconsiderem as palhaçadas do Humberto, porque o assunto é sério, sabe? Mas até que é bom trazer uma leveza para um assunto que é tão pesado, né? É só pra dar uma quebradinha. É uma quebradinha? Fazer igual a Sofia agora, uma quebradinha. Que você possa refletir sobre isso, sabe? E assim, eu sei que é um assunto muito sério, apesar da gente falar de uma forma mais leve, às vezes brincando aqui, mas pode ser que alguma coisa tenha mexido, né, com alguém aqui. Eu vi que muitas pessoas entraram na live depois que nós já tínhamos começado. Eu quero te pedir para você assistir do começo e você refletir sobre essa questão do perdão. E talvez você vá assistir isso depois, amanhã ou durante a semana. Se você tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade em exercer esse perdão e precisar de ajuda, pode me ligar. Pode ligar para o Humberto, que ele brinca, mas ele leva a sério as coisas quando precisa.
E a gente está aqui à disposição para ajudar vocês. Eu sei que não é fácil exercer perdão. Já passamos por situações difíceis, né, amor? Bem difícil. Aonde foi bem doído esse liberar o perdão. Mas quando eu entendi que eu precisava disso para ser essa mulher que eu sou hoje, para ser feliz, para ser plena, foi bem mais tranquilo, foi bem mais fácil. Então, é isso que a gente quer deixar para vocês. E realmente, gente, a gente está à disposição. Se precisar, a gente está aqui para ajudar vocês também a exercer esse perdão. Então, pode nos ligar, pode mandar mensagem, a gente está à disposição, tá? E para encerrar, o desafio de hoje, ele fala aqui: seja o que for que você ainda não perdoou em seu cônjuge, perdoe hoje, né? Então, tire esse tempo hoje, vai pro seu quarto, vai pro seu quarto, fecha a porta, converse com Deus, tenha um momento, né, a sós com Deus, busque de Deus força, sabedoria e tente refletir sobre as situações que te magoaram e decida perdoar hoje. Talvez a pessoa que te magoou, que te deixou amargurado, talvez nem esteja viva mais. Mas você também pode exercer perdão, até mesmo por aquelas pessoas que nem estão mais aqui. E se você tiver dúvida sobre isso, a gente está aqui à disposição, tá bom? Então é isso. Deus abençoe. Tenha um ótimo restinho de sábado e um domingo abençoado amanhã. Sabadão, ó, maca peruana da tia Raizeira. Beijo, gente. Que Deus abençoe vocês, tá? Grande abraço. Até amanhã, às 9 horas. Deixa eu ver qual que é o tema de amanhã. Vamos ver. Enquanto ela acha, eu vou fazer a propaganda. O amor é responsável. Viu? Responsável, amor. Responsável. O amor é responsável. Tá bom? Fica com Deus, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Maca peruana.